Pastor Julião Robelan, cadê ele? Pastor Julião Robelan é um homem de Deus, nosso amigo. Ele hoje é pastor da Segunda Igreja Batista em Vila Pauline. Tem vários livros escritos e um deles é interessante o nome, O Diácono Gente Boa, né? Você vai apresentar os seus livros todos aqui. É escritor da Palavra e Vida. Se você leu a lição do fruto do Espírito, tá? É ele que é o autor, bom? E autor do Diácono Gente Boa, e os outros ele vai apresentar aqui. Mas além de tudo, ele é um servo que ama a obra de Deus. Deus colocou ele no momento na Segunda Igreja Batista em Vila Pauline, onde tem dias que não pode nem ter culto na igreja. E vocês sabem por que não tem culto, tá? Porque não tem como entrar lá para realizar o culto na igreja. Mas ele é o homem de Deus falar. Não escolhe local para servir ao Senhor. E ele estará pregando hoje, vai pregar domingo que vem em Itaipu, vai falar com os diáconos lá em Itaipu também, vai trazer uma palestra dos diáconos e em breve estará falando para o nosso diácono aqui do Belém. Seja bem-vindo, pastor. Deixa Deus te usar. Esse é o seu microfone. Boa noite, gente boa. Boa noite. O pessoal responde forte aqui, né? Então, porque tem lugar que você fala, o pessoal, né, vai meio que assim, né? E, meus irmãos, conforme eu estava querendo aproveitar a voz de locutor, né, do pastor Valino, que a gente está com esse terceiro livro, Diácono Gente Boa, em que a gente bate um papo sobre o chão de fábrica da igreja. Quem já fez teologia, ou o diácono que se preparou para concílio, ele conhece a eclesiologia de modo teórico, e muitas vezes, quando ele lida com a realidade da igreja, alguns ficam decepcionados, magoados, desistem ou entram no sistema. E a proposta é o seguinte: olha, a coisa é do jeito que é, mas a gente precisa continuar olhando para o padrão. E o padrão se chama Bíblia Sagrada. Então a coisa é mais ou menos por aí. O segundo livro é Pastor para quê? Ele é uma provocação, porque é um dilema entre aquilo que as Escrituras exigem do pastor e aquilo que a igreja cobra. E pode parecer esquisito, mas não há muita coincidência, porque às vezes a igreja pode estar cobrando uma prestação de serviço religioso como um crente-cliente que quer atendimento. No caso, Deus está exigindo que ele esteja formando discípulos discipuladores para continuar a missão que Jesus começou. E aí, nessa crise, o pastor ele pode decidir fazer uma coisa ou outra. Então, esse livro aqui, eu costumo dizer que é para quem tem estômago. Ele é uma provocação, e tem ovelha que não gosta e tem pastor que não gosta. É o livro que eu menos vendo, mas ainda assim eu recomendo para as pessoas. Pastor para quê? E o primeiro é Entre os Sonhos de Deus e as Realidades Humanas, baseado na vida de José. Sonhos de Deus não porque Deus sonha, mas numa linguagem antropomórfica, numa linguagem em que a gente tenta aproximar a pessoa de Deus de acordo com a nossa compreensão, a gente pega o propósito de Deus, a intenção de Deus, o que Deus quer fazer, mas Ele quer fazer no nosso dia a dia. E no nosso dia a dia, aqueles que deveriam nos proteger muitas vezes nos ferem. O que aconteceu com os irmãos de José. Às vezes você pode ser punido porque você é correto. O que aconteceu com ele sendo jogado na cisterna. Você pode ser caluniado fazendo aquilo que deveria ter feito, como aconteceu com ele quando ele foi preso, né, porque não catou a mulher de Potifar. E a gente ainda tem uma outra situação. Entre a prisão e o palácio, uma ação de serviço que ele teve, se importando com pessoas que estavam sofrendo. Então a gente olha para esse livro, obrigado, minha irmã. A gente olha para esse livro e observa que Deus tem muita coisa para realizar, mas vai ser nesse dia a dia aí. Então Deus tem propósitos para a sua vida, mas os propósitos se concretizam
em países como o Brasil, como a África, em situações políticas como a nossa, pandêmicas como a nossa. Deus tem coisas maravilhosas para fazer através de nós numa realidade como essa. Então a gente tem esses livros aqui. Quem tiver interessado é só entrar em contato comigo, tá tudo lá no carro. Quem tiver sem dinheiro, eu tenho a maquininha, a gente trabalha com Pix, entende? Não dá para trabalhar ainda com vale transporte. Mas você pode pegar o meu número de WhatsApp, entrar em contato comigo, eu te passo o número da conta. Pastor, se eu esquecer de mandar a mensagem, você leva o livro sem pagar, ó, que beleza, hein? Então, a gente tem isso aqui, mas agora que eu já... outra coisa, se você... pastor, eu gostaria muito de ler alguma coisa sua, mas esse período, auxílio emergencial, aquele negócio todo, não deu, ficou difícil, a revista é de graça. Tá bom? Então você só não me lê se não quiser. Pastor, eu quero a revista. Eu pego lá no carro e dou para você. Meus irmãos, vamos direto então ao texto. A pergunta que a gente faz aqui é o seguinte: é tempo de crise? E aí, se é tempo de crise, viva o poder de transformar. Então, o ideograma chinês diz que crise também pode significar oportunidade. Pastor, sabe mandarim? Não, mas eu escuto as pessoas falarem, estou aqui repetindo para você. Mas, em relação à questão de crise e oportunidade, não sei se você percebe que boa parte do nosso desenvolvimento, pegando a linguagem de um teórico da psicologia do desenvolvimento, Jean Piaget, a gente cresce a partir dos desequilíbrios. Então, o que acontece? Você tem algo na cabeça, você se acostumou com uma determinada realidade. Aí vem algo novo, aí você se desequilibra, tenta se ajustar. Quando você se ajusta, você já é um pouco mais do que você era, porque alguma coisa mudou no seu desenvolvimento. E nesse caso aqui, a gente muitas vezes, na hora da adversidade, a gente fica chateado com a senha R para abrir a tela do celular, irmão. Então, a senha é R, isso. Então, nesse caso, a respeito disso, muitas vezes nós, deu certo, sobe, faz um quadrado, volta e puxa para diagonal. E nesse caso, muitas vezes nós olhamos para as adversidades e podemos ter dois tipos de atitude de fé. Uma, não vai dar certo. E a outra, eu vou dar a volta por cima. E eu não sei se você percebe que tem gente que não é crente e desenvolve essas atitudes. E tem gente que é crente e diz o seguinte: já está ruim, vai ficar pior, está tudo dominado. Entende como é que é o negócio? Não sei se você percebe que o problema está aí. O problema está aí. A pergunta é: quem é você no problema? Esse é o caso. Porque o mundo não vai ficar cor-de-rosa para a gente ser mais feliz. É quando, por exemplo, o que fez brotar esses livros aqui? Burdoada. Entende? Cheguei nas igrejas cheias de sonhos, achando que tudo seria maravilhoso, mas eu lidei com a realidade. E assim que eu... rapaz, não é desse jeito. E aí eu poderia ficar sentado à beira de um caminho que não tem mais fim, né? Mas eu posso pensar o seguinte: não, eu vou aprender a lidar com essa realidade, porque enquanto eu morrer, a minha vida não acaba. E tem gente que já deixou de viver antes da vida acabar. Então a gente vai falar justamente sobre isso. Se você puder, vamos à moda antiga, né? Poupar os irmãos lá do multimídia. Vamos abrir a nossa Bíblia, ou acessar a nossa Bíblia, lá no segundo livro dos Reis. Isso, segundo livro dos Reis. Para quem está na leitura diária de 3 capítulos por dia, está mais ou menos por aí, quase chegando à crônica. Então, segundo livro dos Reis, no capítulo 7, a gente tem uma situação que nós conhecemos. Não é um texto desconhecido dos irmãos, não é um texto que há uma coisa, por favor, eu não sei aqui, mas tem lugar que a gente pede o pessoal para ler a Bíblia, o pessoal levanta sem o dirigente pedir, sem o pregador. Eu vou ficar lendo os versículos e comentando. Então, desculpa, eu não sei como é que é a igreja, mas já estou avisando que eu vou falar isso, né? Porque já que ao invés de eu fazer isso, a pessoa ficar em pé enquanto eu estava falando, ficou um negócio meio chato.
Então, não que eu tenha dificuldade de ficar em pé, mas assim, eu pelo menos, não sei se é porque eu sou filho de militar, eu espero uma orientação. Mas aí eu já vou falando logo, né? Porque tem gente que não me conhece aqui. Meus irmãos, então, no segundo livro dos Reis, capítulo 7, a gente se depara com uma seguinte situação, certo? Você vai ver que o povo está passando por uma dificuldade, há um cerco na cidade de Samaria. E qual era a realidade daquela igreja, ou daquela cidade? Era uma cidade em que as pessoas elas estavam protegidas. E qual era a ideia? A gente não tem como bombardear a cidade, até porque a gente ainda não sabe que vai existir os mísseis Scud, né? Então, o que acontece? Tem que chegar e pegar o caminho normal. Então, quanto mais a cidade está protegida, mais difícil de entrar. Mas o que a gente faz? A gente, como dizia a minha falecida mãe, porque eu era mais rápido que ela, eu sou de uma época que a gente levava coça, né? Hoje não leva mais para a criança não ficar com trauma. Eu fiquei com trauma, mas estou com 47 anos, graças ao bom Deus. E nesse caso, em relação, e por favor, não estou dizendo que é para ninguém dar chinelada nos filhos, tá? Eu não dou chinelada no meu, certo? Eu não faço isso. Só para ficar muito claro, né? Porque hoje em dia tu tem que explicar tudo nos mínimos detalhes, né? Porque senão, né, a coisa está complicada. Então, em relação a isso, a gente, por exemplo, se depara com uma situação em que você tem um cerco. E aí eu corria mais do que a minha mãe, e ela falava, eu me chamo Catispeiro. E o que acontecia? Chegava no fim, tinha uma hora que eu ia ter que entrar em casa. Então minha mãe não corria atrás de mim. Aí eu ia para a rua, brincava, jogava bola. E às vezes, imagina, eu sou daquele tempo que a gente arrebentava o pé, ficava machucado, jogava bola na rua, ia para a rua descalço e sem camisa. Aí às vezes 5 da tarde, aquele friozinho. Aí eu ia dizer que eu estava todo russo, mas alguém pode achar que é racismo, então deixa quieto. Então, aí nisso eu estava, está arriscado de ser processado por um branco, está complicado. E aí nessa situação, por exemplo, aí estava eu lá, todo russinho, tremendo, aquela coisa toda e tudo tal, e pensava, vou para casa, mas tem a coça. E aí eu ficava esticando, mas chegava uma hora que não dava mais. Eu tinha que jantar, eu tinha que dormir, e assim, quer saber? Desculpa a expressão que eu vou usar, o aceita que dói menos. Eu vou, ela vai bater, eu vou tomar banho, vou jantar. Banho não era muito a minha preocupação. Eu vou jantar e vou dormir, certo? Então, estou sendo honesto, pode me julgar. Tudo bem que vocês, quando eram criança, amavam banho, mas não era o meu caso. E em relação a isso, até porque para tomar um banho quente, tinha que botar na chaleira. Para fazer chá? Não, esquentar mesmo, entende? Hoje não, você acordou 5 horas da manhã, vai tomar um banho, bota água morna, pá, acabou, né? No nosso contexto era diferente. Talvez eu até gostei de passar por essa vida, porque hoje eu consigo enfrentar as lutas da vida. E eu fico preocupado com meu filho, eu não sei como é que vai ser quando ele tiver 20 anos, né? Porque hoje é tudo muito mais cômodo. Ele, por exemplo, tem um leque de opções do YouTube para assistir desenho. Eu só tinha o Gato Félix no canal 11. E olha lá. Entende? Era mais ou menos isso. Se eu, por exemplo, assistisse o Spectre Man, tinha que me arrumar para ir para a escola. Se eu fosse assistir o Speed Race, eu não entrava. Se eu não entrasse, lembra da Dona Luz, minha falecida mãe? A coça de novo. E no meu quintal tinha um pé de goiaba. E nesse caso, por exemplo, vocês que não apanharam, riem, né, gente? Então, em relação a esse contexto aqui, a gente vê que houve o cerco. Para quem acha que não, eu estou no texto, tá? Eu só estou tentando aplicar para a nossa realidade. Até porque o texto você conhece. Eu, pelo menos, quantos meses de missões eu não ouvi falar dos leprosos e não ouvi falar da menina de Naamã? Acredito que se você tem pelo menos mais de 5 anos, você já deve ter escutado esse negócio umas 3 ou 4 ou 5 vezes. E nessa situação, e a Bíblia está aberta aí para você conferir, né? A moda antiga, lembra? Então, em relação a esse caso, a gente, por exemplo, verifica que houve o cerco na cidade e o pessoal ficou,
daqui a pouco eles desistem. Não desistiram. Ficou ali, ficou ali, ficou ali. E se você, por exemplo, olhar o capítulo 6, você vai reparar o seguinte, que há uma situação em que o rei, ele cerca o pessoal, né, e sobe para atacar Samaria, e aí há uma fome na cidade, porque a cidade foi cercada. E aí começaram a vender a cabeça de um jumento, certo? Começaram a vender a cabeça de um jumento por 80 peças de prata. Imagina, cabeça de um jumento, em detalhe. Primeiro, eu não sei como é que é a carne do jumento, mas pelo menos a cabeça já significa que a quantidade de carne é muito menor do que as outras partes do jumento. Então a coisa estava pior do que ruim. E nesse caso aqui, aí observe bem, não é apenas hoje, século 21, Brasil, que o povo de Deus passa dificuldade. O povo de Deus sempre teve dificuldade, a humanidade sempre teve dificuldade. O mais pobre da nossa igreja é mais rico que o apóstolo Paulo na época dele. Olha os recursos que o mais pobre da igreja tem hoje e olha o apóstolo Paulo. Entende? Então, nunca foi fácil fazer a obra de Deus. Nunca foi fácil ser fiel a Deus. Nunca foi fácil. Entende? O problema é que a gente tem uma sensação ilusória de que a gente sofre mais do que os outros. Como dizia uma música antiga, há no mundo tanta gente chorando mais e sofrendo mais do que você. E aqui a gente observa que está acontecendo um negócio desse. E para ter uma ideia, o rei está passando pelo muro e uma mulher chega e fala assim: rei, é o seguinte, ajuda a gente. Por quê? Porque eu combinei com uma mulher que uma cozinharia o filho para as duas comerem e depois a outra cozinharia o seu filho para as duas comerem. Eu combinei com ela, eu matei o meu para a gente comer, mas quando chegou na hora de matar o dela para a gente comer, ela não quis. Pô, o rei ficou na crise, certo, gente? A que ponto a gente chegou aqui? E nessa situação, quando ele ouviu isso, ele ficou injuriado e ele botou a culpa em quem? No profeta? Até porque, mas cara, por que você deu um soco no nariz da sua mulher? Pastor não foi me visitar. Entende? Então na cruz só cabe um. Alguém tem que ser o culpado dos meus problemas. E por que não eu? Porque o inferno são os outros. Então nesse caso, não tem como, né, gente? E aí nessa situação, a culpa é do profeta. E aí o cara ficou com bronca. Esse profeta tem que morrer, tem que acontecer alguma coisa com ele e tudo tal. E nessa situação, chega um momento, né, que o profeta vai conversar com ele, que é o assunto do capítulo 7. Perdão por fazer isso tudo para contextualizar, mas aí o profeta deixa claro para ele o seguinte: não, peraí, tem profeta nessa terra, Deus está falando com a gente. É justamente, por exemplo, esse período de pandemia. A cada dia que passa, é uma novidade em relação a alguém que a gente conhece que morreu. E qual é a situação? Eu que estou aqui, amanhã eu posso não estar. Eu que estou aqui, semana que vem posso não estar. Eu que estou aqui, mês que vem posso não estar. Agora, qual é o problema básico de boa parte de nós? Houve um tempo que nós cantávamos. Passarinhos e belas flores querem me encantar, mas eles são vãos. Era isso que a gente cantava. E terrestres esplendores. E a gente tinha a ousadia de dizer: não quero aqui ficar. Hoje, quando o pastor pede para cantar essa música, alguém fala assim: mas pastor, essa música é de enterro. Entende? Porque a esperança da glória virou algo ruim. Ah, pastor, você quer morrer? Deus me fez com instinto de sobrevivência. Quem quer morrer? Agora, o que está em questão é aquele sentimento último, citando um teólogo chamado Paul Tillich, que muita gente... Desculpa, pastor, eu li Paul Tillich. Então, nesse caso, que ele fala sobre a gente ter um sentimento último. Aquela coisa: por que eu vivo? Por que eu estou disposto a morrer? A gente perde saúde para ganhar dinheiro.
A gente perde saúde para se divertir, a gente perde saúde para comer x-tudo e beber Coca-Cola, mas a gente está disposto a perder saúde pelo reino de Deus? Não sei. Pastor, está fazendo apologia à morte? Não, porque eu teria que ser louco. Não tentará o Senhor teu Deus, não é disso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que a igreja antigamente dizia que morrer era lucro e que viver era Cristo. Hoje você até vai escutar um ou outro, mas não é bem assim, porque eu já vou para a Bíblia com uma ideia minha, querendo fazer a Bíblia concordar com a minha ideia. Ah, pastor, você também não faz isso? Faço, e peço a Deus para me ajudar a tirar o meu óleo de peroba, para eu ler a Bíblia e lê-la inclusive contra mim, porque ler a Bíblia contra os outros é muito fácil. Na história de Davi e Saul, todos nós nos achamos Davi, mas às vezes nós podemos ser o Saul da parada. Então a gente, por exemplo, se depara aqui com uma situação em que o profeta, olha só, isso está acontecendo, sim, verdade, mas amanhã, a quase esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. E sempre tem. Não pense que você vai viver de fé e vai todo mundo achar bonitinho. Não vai. Não vai. Você vai ter uma atitude de fé e às vezes pessoas que deveriam te apoiar vão dizer que você é um monte de coisa. E quando, por exemplo, o homem de Deus fala, olha, Deus vai operar um milagre, aí aparece um que faz assim, sempre tem alguém que vai, se Santos Dumont ficasse olhando para quem faz, a gente não teria avião. Se Grandel ficasse nessa de não tem como não teríamos telefone. Eu não sei se você percebe que os grandes realizadores não foram aqueles que ficaram ouvindo gente que não acreditava em possibilidades, porque tudo que existe hoje do lado de fora, um dia existiu dentro de alguém. Hoje a gente está aqui com a rede social, captando a mensagem, sabe lá Deus para onde a mensagem está indo. O apóstolo Paulo não tinha nem fotocópia. Minha geração que fala fotocópia, né? Hoje o pessoal fala Xerox, que é a marca, mas tudo bem. Então, o que acontece? Ele não tinha nem isso. Eu, por exemplo, tenho muito mais recursos que o apóstolo Paulo, mas produzo muito menos, para minha vergonha, porque era para eu produzir mais. Então, a gente, por exemplo, olha para um resultado como esse, e isso só está acontecendo porque alguém um dia acreditou que era possível, porque os que não acreditaram não realizaram. Deus está fazendo um monte de coisa no mundo, mas talvez não faça através de mim, porque eu sou daquele que faz. E nesse caso aqui, o cara vai e fala, um senhor em cuja mão o rei se encostava. Lembra, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Quantas vezes? E eu não estou falando isso para você não, eu que sou pastor, isso acontece, eu sou tentado a confiar em alguém. Eu lembro de alguns anos, um determinado obreiro falou assim, você vai ver que precisa de mim. Eu falei, preciso sim, mas eu dependo de Deus. Não vou entrar em detalhes, mas quem é vivido sabe do que eu estou falando. Então nessa situação, esse cara onde o rei se apoiava, como assim? Estou seguro, porque esse cara é o cara forte, é o cara que vai me sustentar nessa parada. Então esse cara se achava. Então ele falou, entre eu e o profeta, eu tenho a voz mais poderosa, eu tenho o exército, o profeta não tem nada. Não é assim? Maldito é o homem que confia no homem que faz da carne o seu braço. E aí ele chega e diz o seguinte, olha, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Ou seja, Deus é poderoso, mas será que Deus é poderoso para reverter a crise econômica, financeira que a gente está passando aqui? Será que Deus pode sustentar a gente num período de pandemia? Será que Deus pode sustentar a gente num tempo de coronavírus? Deus é poderoso, mas será que Deus pode livrar a gente? Tem aqueles que é o seguinte, Deus pode, mas se Ele não livrar, não estou nem aí, porque eu estou aqui para crer e caminhar.
O tempo que eu vou viver é problema dele, não é problema meu. Até porque tem gente que vive 80 anos frustrado, tem gente que vive 40 realizado. Eu não sei se dá para perceber, porque a questão não é a longevidade, a questão é o motivo. Por que viveu? Então a gente olha para cá e quando esse cara fala isso, aí rapaz, é incrível, gente. Olha, se tem um negócio que eu fico impressionado é a coragem de pessoas usadas por Deus. Porque o cara, ele podia mandar um soldado fazer um negócio, alguém desembanhar a espada, o cara podia matar Eliseu, mas olha só, olha como é que Eliseu é folgado, entende? Você que está com a Bíblia aberta está acompanhando aí, e eu não estou falando versículo de propósito, entende? Que assim, ou o irmão adivinha o versículo ou você procura aí, entende? Eu estou fazendo de propósito. Nesse caso aqui, a gente verifica que olha só, e o profeta disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Bem, se é um profeta de hoje em dia que só profetiza a bênção, que só profetiza a glória, que vai dar tudo certo, é só vitória. Bem, mas esse profeta aqui é profeta raiz, é a moda antiga. E profeta raiz não agrada cliente religioso. Profeta raiz entrega o que Deus mandou entregar. Não gostou, come menos. E nesse caso, o que acontece? Olha, você vai ver, mas não vai comer. É numa dessas que eu penso assim: Eliseu, tu tá maluco, o cara pode te matar. Mas percebe que quem realmente crê em Deus não olha para a sua vida como um ídolo a se agarrar. Amo demais o meu filho, mas eu não tenho como conservar a vida do meu filho. Amo demais a minha esposa, mas eu não tenho como conservar a vida da minha esposa. Eu amo demais a minha vida, mas eu não tenho como conservar a minha vida. Entende? Eu, por exemplo, quando eu ando com o meu carro, hoje não, porque eu vim para cá, a igreja é cheia, todo mundo aí com dinheiro, gente top, está cheio de livro lá dentro. Mas quando eu vou em outras igrejas, né, ou então eu não estou indo para igreja nenhuma, eu fico com 2, 3 livros só no meu carro. Por quê? Se alguém entrar e falar perdeu, eu saio com meus celulares, estão no bolso. Mas para que tanto celular? Essa igreja aqui tem uma câmera, tem igreja que não tem. Aí eu estou com um aqui, se acabar a bateria eu tenho outro. Entende? É mais ou menos desse jeito. E nesse caso, observa bem, eu já estou pronto, vou e saio, acabou. Agora, diante de uma situação como essa que a gente vive, quem garante que a pessoa, além de falar para eu sair do carro, pode chegar e fazer uma covardia e acabou? Entende? Não tem aquela cantora, ela estava ali, o caminhão fez uma ultrapassagem indevida e o cara do caminhão acertou ela, arrebentou com o crânio dela e a menina está na UTI até hoje, se eu não me engano. Então, olha como é que são as coisas. A gente não tem como, por isso que é para a gente não adorar nada. Se eu adorar eu sou um pastor, se eu adorar isso, é fácil o diabo me cutucar. É só ficar um rebelde ali todo dia chutando na minha canela, porque como eu adoro o título, aí o cara vai fazer aquilo para me diminuir e vai me machucar. Se eu, por exemplo, adorar a juventude, a cada pé de galinha que aparecer, eu vou começar a ficar para baixo. Se eu adorar o dinheiro, quando diminuir o valor da minha renda, eu vou ficar arriado e vou fazer de tudo para continuar com o dinheiro. E o de tudo pode ser qualquer coisa. Entende? Então, se eu, por exemplo, adorar o meu cargo na igreja, eu torno a vida daquele que quiser me tirar dali no inferno, mas ele não vai me tirar. Sabe quantos anos eu estou nesse cargo? Entende mais ou menos? Porque é ídolo. Agora, quem é de Deus e quer viver para Deus, entende o seguinte: onde tem ídolo não tem demônio, então não vou me agarrar a nada disso. É Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque todas as outras coisas podem vir embora. Todas as outras coisas podem ser levadas pela vida, juventude, dinheiro, saúde, um monte de coisa. Então, nesse caso aqui, a gente, por exemplo, percebe que o profeta não está ligando. E aí, observa bem, o rei está na crise. E nesse caso, minha irmã, glória a Deus. Tá ótimo. A Bíblia diz que até um copo de água fria feito pelos pequeninos é recompensado. Só sua dedicação, olha. Então, já é uma pedrinha, com certeza. A irmã não vai lembrar, não vai receber. Então, em relação a esse caso, não, ela sabe que eu estou falando isso. Então, quanto a essa situação aqui, observa bem, tinha um rei, Deus não pôde usar o rei. Era um rei, mas Deus não pôde. Tinha um comandante do exército, Deus não pôde, porque o Pai procura verdadeiros adoradores. Amém. Se Ele procura verdadeiros adoradores, é porque deve existir falso.
Entende? Então a gente olha para cá e verifica que é o seguinte: o rei não deu, o comandante não deu, Deus achou os leprosos. Eu vou usar os leprosos, porque 5 pães e 2 peixes na mão do mestre alimentam uma multidão. Oh, aleluia. 2 moedinhas de uma viúva pobre é a maior oferta que Deus quer receber. Dá para perceber que assim, a mentalidade de Deus é diferente. Uma igreja que se acha, ele fala que é pobre, cega e nua. Uma igreja que tem quase nada, ele fala que é uma igreja rica. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o quê? Samar, Eliabe, e fala assim: esse é um rei. Aí Deus olha um garoto esquecido pelo pai, um garoto ignorado, né, pelos irmãos, um garoto desvalorizado pelo rei, e é aquele cara ali que vira, de certa forma, a coluna da dinastia de onde vai vir o rei Jesus. Olha como é que Deus faz, entende? Então a gente, por exemplo, olha para esse quadro aqui e vê que e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Para que estaremos nós aqui até morrermos? E é justamente aqui nessa parte que entra o primeiro tópico, meu irmão, que ele chega a dizer o seguinte: e se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí, e se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. Primeiro é o seguinte: para morrer basta estar vivo, irmão. Desculpa se eu estou bancando o Cicerão, mas é o seguinte: é assim, é desse jeito. Meu filho, por exemplo, a gente é casado há 23 anos, e meu filho, quando Gisele engravidou, Gisele é minha esposa, quando ela engravidou, a gente descobriu, porque ela estava tendo alguns sangramentos, e a gente foi ao médico para ver o que era, e a gente soube que ela estava com descolamento de placenta. A gente nem sabia que ela estava grávida, porque imagina, 19 anos de casado, não veio criança, a gente pensa que não vai vir mais, né? Então, ou seja, ela estava grávida, com descolamento de placenta, meu filho iria morrer sem a gente nem saber que ela estava grávida. Olha como é que são as coisas. A vida é desse jeito, entende? Então, a gente muitas vezes não observa que a gente está a um passo da morte todo dia, toda hora, a qualquer momento. E nesse caso, eles puderam olhar para essa situação e viram o seguinte: opa, não vamos esquentar a cabeça. A gente não vai morrer de qualquer jeito, vamos morrer lutando. Por isso que o que eu digo para você é o seguinte: tempo crítico é tempo de decisão. Você pode repetir isso comigo? Tempo crítico é tempo de decisão. Porque tempo crítico não é tempo de você ficar assim: acabou, não tem mais jeito, é só isso, boa sorte. Desculpa, irmãos, eu prefiro morrer lutando do que viver desenganado, do que viver desacreditando. Sabe por quê? Porque pessoas assim, a Bíblia diz que o homem que duvida é semelhante à onda do mar. Não pense ele que vai conseguir alguma coisa de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que chega até Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador, coisa de pastor Batista da antiga, né? Falar coisa que ninguém entende. Ele recompensa aqueles que se aproximam dele, aqueles que creem nele. Entende? Perdão, gente, aqui eu lembro que o pastor, quando queria brigar com a igreja, ele falava para a gente sair da letargia. Ninguém ficava chateado com ele. Voltando para cá, tempo crítico é tempo de decisão. Então esses 4 leprosos, eles entendem o seguinte: a gente tem que fazer alguma coisa. Se a gente vai morrer, que não seja morrer acovardado. Se a gente vai morrer, que não seja morrendo prostrado. Se a gente vai morrer, que morra lutando. Ah, pastor, o diabo está furioso contigo e eu quero ele satisfeito, irmãos. É guerra, é batalha. Então você dá para perceber, a cada dia que passa, é uma mensagem no Facebook de alguém que a gente ama que morreu, ou de alguém que a gente não conhece, mas alguém que a gente ama conhece. E nesse tempo, a gente tem que tomar uma decisão. E qual é a decisão? Ficar lá fomentando mais tragédia? Ficar lá fomentando mais desgraça? Ficar lá fazendo inimizade com as pessoas? Ah, irmãos, eu acho mal barato.
Você vai no Facebook, aí você vai fazer uma crítica ao sistema como um todo. Aí, dependendo da crítica que você faz, um cara te chama de gato. Aí o outro te chama de esquerdopata. Outro te chama de jumento. Outro te chama de não sei o que lá. E sabe o que é engraçado, irmãos? Toda gente que está levantando a mão vai falar glória a Deus, aleluia na igreja. Eu não sei que Jesus esses irmãos servem, não. Não sei, irmãos. Não sei. Porque que comunhão capenga do corpo de Cristo. Porque a gente vai para a rede social para mostrar para o mundo quanto a gente é desunido. Porque eu não vejo um bandista contra um budista. Porque se são bandistas, não botam uma umbanda na bagunça. Entende? Eu não vejo candomblecista atacando candomblecista. E se tem, eles não botam o candomblé na bagunça. Mas os crentes, eles são boca de Deus na terra. Eles são boca de Deus para arrumar confusão, em vez de trazer uma palavra de bênção para as pessoas. E aí eu só posso dizer para esses crentes duas coisas: parabéns. Então, nesse caso aqui, tempo de crise é tempo de decidir. Decidir significa cortar, romper. Eu preciso fazer alguma coisa. Ficar reclamando, qualquer um reclama. Ficar de qualquer um faz. A pergunta é: o que eu estou fazendo enquanto tem irmãos que estão morrendo? Que palavras de consolo eu estou dando? Que ajuda eu estou dando? O que eu estou fazendo? Porque blá blá blá, irmãos, é mole. Qualquer um faz. A pergunta é o seguinte: quem arregaça as mangas para fazer alguma coisa? Essa é a questão. E aí, versículo 5 diz aqui para nós: e levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos Sírios. E chegando à entrada do arraial dos Sírios, eis que não havia ninguém. Por quê? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Os leprosos não sabiam disso, mas Deus estava agindo. Você está aqui, mas enquanto você está aqui, Deus está agindo em seu favor. Você está orando, enquanto você está orando, Deus está agindo em seu favor. Você está lá pensando: meu Deus, como é que vai ser? Não vou muito longe. Quer ver uma coisa interessante? Eu costumo brincar dizendo que assim, as pessoas dizem que o pastor tem vida boa, né? E eu costumo brincar: já que o pastor tem vida boa, por que 90% da igreja não vai para o ministério pastoral? Se ama, ele vai. Entende? E vai e mostra como é que faz. E aí, nesse caso, o que acontece? Quando aconteceu o problema da pandemia, pensa bem: pastor sem ministério, indo para coisa de 50 anos de idade, passou os últimos 10 anos se dedicando a uma igreja. Como é que esse cara vai fazer? Se ele tem 20 anos, ele pega a carteira de trabalho e vai e faz isso aqui. Com 50, como é que é? E quem vai querer lembrar que ele lá, nos seus 20 e poucos anos, começou a se dedicar à obra de Deus? Ninguém vai lembrar disso. Entende? O que vai acontecer é ser um bando de engenheiros de obras prontos com a mão nas cadeiras, dizendo que ele deveria ter feito isso. Só que diz a Bíblia que até quando a gente morre, a obra dos santos os segue. Hoje eu não lembro de um monte de coisa que eu fiz, mas Deus tem lá anotado, e o Senhor conhece os que são seus. Então, com pandemia, sem pandemia, com igreja, sem igreja, com ministério, sem ministério, Deus sustentou a mim, minha esposa, meu filho, entende? E pior que eu não podia nem pegar auxílio emergencial, porque em 2018 eu ganhei mais de 28 mil, em 2019 eu não ganhei nada, mas a Receita está aí, o Estado está aí para nos atender. Tem gente que quer um Estado grande, do jeito que está, já está bravo, mas aí é com cada um. Então, em relação a isso, o que acontece? Meus irmãos, você está na luta, você está na batalha, mas aquele que te guarda não cochila, aquele que cuida de você não está dormindo. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. E aí eu lembro daquele tempo que música evangélica era um negócio para me ensinar. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Qual é o problema? A gente se apega tanto às coisas da vida que quando alguém nos tira, a gente fala: meu mundo caiu. Entende? Por quê? Porque a gente tinha se apoiado nessas coisas, a nossa escada estava na parede errada. Entende? Então a gente olha para esse caso aqui e verifica que os leprosos estão assim: vamos fazer alguma
fiz? Opa, peraí, vou ver meu canal do YouTube, vou vender proteção veicular, vou vender meus livros, vou não sei o que lá. O governador dizendo, se você sair eu vou te prender. Eu falei, ou eu fico preso ou eu passo fome, então vou ser preso. Então nesse caso, a gente na correria, a gente na batalha, aí talvez alguém diga, não, mas é só ficar em casa. Para quem tem o seu certo, para quem não paga aluguel, beleza, eu tive que pagar aluguel, entende? E aí detalhe, se eu ficar um mês, beleza, 2 meses, beleza, 3 meses, beleza. Você acha que a minha sobrinha vai ficar todo dia comigo contando história para ela? Não vai. Então o que acontece? Eu tinha que fazer alguma coisa, mas eu não tinha como fazer tudo, porque eu não controlo o governo federal, eu não controlo o governo estadual, eu não controlo o governo municipal, eu não controlo as bancadas do Congresso, eu não controlo o Supremo Tribunal Federal, mas existe um rei. Diz a Bíblia que quando morreu o rei Uzias, o Senhor estava sentado num alto sublime trono, e aí as suas vestes enchiam o templo, e os anjos declaravam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Deus não está morto, Ele está controlando esse planeta, e os homens podem achar que tem o controle, mas os homens estão apenas caminhando para o desfecho final. Maranata, Ele vem. Então nesse caso aqui, eu não sei também perceber, quem fica olhando para o jornal fica desesperado, quem vai para a palavra sabe que nos últimos dias a coisa vai ficar de mal a pior, mas prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Mas aí eu tenho que dar parabéns, né, para a nova safra de crente que tem por aí, mas aí é outra situação. Então nesse caso, a gente, por exemplo, observa, meus irmãos, que diante desse quadro aqui, diz o texto que os caras, os inimigos, achavam que tinha mais coisa, e quando isso acontece, por isso se levantaram e fugiram do crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem sua vida. Percebe que eles estavam lá com fome, e eles foram atrás, e enquanto eles estavam indo atrás, Deus estava trabalhando, e diz o versículo 8, chegando pois estes leprosos a entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e foram e a esconderam. E aí imagina, os camaradas eram leprosos, eles estavam à margem da sociedade, eles estavam, por exemplo, imundo, ninguém queria ficar perto deles, rejeitados, sem recursos. Você pode não ter nada, mas se você tem Deus, você tem tudo. E eles estavam naquela situação. Mas isso daí, irmãos, é para quem crê. Porque quem não crê, se apoia no homem. Quem não crê, espera algum tipo de sassamutema no governo do Brasil. Continue. Quem estiver querendo um sassamutema para salvar o Brasil, continue. Mas eu prefiro ficar com os olhos para o alto, crendo que vem novos céus e nova terra, onde habita a justiça, e entendendo que nem todo mundo que diz me defender, realmente me defende, porque a Bíblia fala do coração do homem enganoso e perverso, quem o conhecerá? Se os crentes, irmãos, já são como são, lendo Bíblia, cantando hino, fazendo oração, o que eu vou esperar de quem não tem temor de Deus? Então a gente olha para cá e verifica que tempo crítico é tempo de milagre. Creia. Assim como o tempo crítico é tempo de decisão, tempo crítico é tempo de milagre. Porque quando acontece o milagre acontece quando não há mais saída. Porque se há saída, você não precisa de milagre. Agora, se todas as portas estão fechadas, se não há mais oportunidade, se as pessoas dizem para você que não tem solução, opa, essa é a hora de Deus fazer acontecer, de modo que quando a vitória chegar, todo mundo seja obrigado a dizer, foi Deus. Entende? Então essa é a questão do milagre. Esses leprosos não eram nada, esses leprosos não eram ninguém, mas eles tiveram atitude que o comandante não teve, que o rei não teve. Eles estavam dispostos a morrer do que ficar acovardados, enquanto o comandante e o rei estava disposto a ficar acovardado do que morrer, quando a morte ia chegar uma hora ou outra. E a gente, por exemplo, indo para o último ponto, a gente observa aqui, versículo 9, então disseram uns para os outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Percebe por que Deus usou os caras? Olha a consciência dos caras. Eles estão lá, pega a roupa, pega a prata,
veste, brinca, come, aí os olhos grandes vai lá, se esconde as coisas e tudo, volta, pega, come de novo, esconde de novo, os olhos grandes, né, tudo tal. E aí a gente olha para uma situação dessa, né, mas é normal, ser humano. Meu filho tem 3 anos, eu fui pegar uma batatinha, a fruta dele é minha, né? Então 3 anos, eu falei para a mulher, eu falei, para quem ensinou isso para ele? Ela, o pecado. Então, nesse caso aqui, eles fizeram isso tudo, mas chegou uma hora que não deu. Chegou uma hora que eles falaram assim, peraí, não estamos fazendo bem. Esse é dia de boas novas. Esse é dia de boas notícias. Esse é dia de fazer alguma coisa. Irmãos, perdão, momento teoria da conspiração. Eu não acredito que a gente tem liberdade. Eu acho que a gente tem liberdade para dizer o discurso comum. Se a gente falar alguma coisa muito diferente, dá ruim. Eu não acredito em negócio de liberdade, certo? Agora, por exemplo, ainda assim, no nosso país, nem todo lugar você pode ir para a praça. Tem lugar que para você ir para a praça tem que ter algum tipo de autorização. Tem lugar que se de repente aparecer um papel com o nome da igreja, a sua igreja vai ser encontrada porque está poluindo e tal. No trem já não dá mais para pregar. Agora, sobe, senta, desce, sobe, vai que vai, né? Vá por isso pode. Então, nesse caso, observa bem como é que são as coisas. A cada dia que passa, vai só funilando. Tudo bem, momento de teoria da conspiração. Quem achar que está tudo maravilhoso, que Jesus é amado por todo mundo, glória a Jesus. Mas ainda assim, a gente tem mais liberdade do que em alguns lugares. Quem aqui já viu campanha missionária, ou já viu missionário em assembleia da convenção, sabe que tem alguns que o pessoal fala assim, não tira foto deles, não filma, não registra. Por quê? Porque se souberem, eles podem ser deportados, podem ser presos, quiçá mortos. Ah, isso não existe. Missões portas abertas. Crente raiz já ouviu falar disso que eu estou falando. Missões portas abertas. Digita e procura para ver se não tem cristão morrendo, se não tem cristão sendo preso, se é a teoria da conspiração do pastor de Belfor Roxo. Então a gente olha, por exemplo, para uma situação como essa. Existem países que não têm o que a gente tem. A gente, por exemplo, coisa maravilhosa, né, irmãos? Olha, clima de montanha, púlpito bonito, olha o nosso piso, internet, olha a iluminação, olha o conforto das cadeiras. Será que todos os irmãos das igrejas perseguidas, essa hora que estão adorando a Deus, tem isso? Será que, por exemplo, eles têm luz para adorar? Quanta coisa não está acontecendo, mas eles estão pregando. E sabe o que eu estou fazendo, irmãos? Eu estou discutindo Lula livre e fora Bolsa. Entende? E eles lá pregando. Na chuva, no relento, na prisão, torturados, queimados. E eu estou aqui chamando meu irmão em Cristo de jumento na internet. Ou de gado na internet. Tá dando para entender? Não sei você, irmão. Eu tenho vergonha da minha geração. Eu tenho vergonha do trabalho. Entende como é que é o negócio? Então a gente olha, por exemplo, para essa realidade aqui e a gente verifica o seguinte, meus irmãos, terminando, pastor. Então, nesse caso, agora eu entendi, ele falou que ia estar aqui, né? Ih, rapaz. Então, nesse caso, a gente, por exemplo, vai observar, esse é um tempo de pregar. Tempo crítico, irmãos, é para pregar. Ah, pastor, eu estou angustiado, irmãos, eu também. Eu também. Quando eu saio de casa e meu filho fala assim, papai vai voltar logo. Irmãos, eu fico assim, meu Deus, não deixe eu morrer hoje. Meu filho está achando que eu volto. E aí o que acontece, irmãos? Talvez não, mas talvez as igrejas, né, sejam acusadas de serem o maior ambiente de contaminação. Eu cheguei aqui, eu pergunto, cadê, irmão? Cadê a justiça que diz que a igreja é um problema? Cadê a justiça que diz isso para falar do grande empresariado do transporte público? Cadê? Cadê alguém para se meter com os bares da vida aí? Você passa numa praça, aí você de repente vê aquele pagode ali, o pagode do convidão. Tá todo mundo lá, né? Todo mundo lá, um olhando para a cara do outro, e você acha que o cara que quer catar a menina, tu acha que ele fica assim, você tem Covid? Tá não para entender? Aí ele fala para a avó, não vai para a igreja não, para só não ficar doente, entende? Mas agora eles estão lá, aí eu pergunto, cadê? Vai dobrar, e o rei se dobrou, o comandante se dobrou, mas os leprosos não se dobraram, e Deus usou aqueles que não se dobraram. Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Tem gente que quer ver para crer. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Ó rei, Deus pode
Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso, agora, vamos e o anunciaremos à casa do rei. Ou seja, não vamos esperar até amanhã. Sabe por quê? Lembra, fulano, a dona cozinhou o filho. Lembra, fulano, o pessoal está comendo cabeça de jumento. Lembra, fulano, tem gente morrendo, tem gente matando. O povo está desesperado. A gente não pode esperar até amanhã. Vamos agora. Eu tenho que pregar agora. Quem garante que não tem um vizinho seu que vai suicidar essa semana? Quem garante que não tem um colega seu super intelectual, mas está perturbado? Quem garante que não tem gente que vai para o inferno nessa madrugada? E a gente está fazendo o que, irmãos? Entende? Eu não conheço vocês, então fiquem tranquilos. Eu não estou aqui mandando indireta para ninguém, e nem para quem está na internet, que eu não sei quem está vendo. Mas pelo pouco que eu conheço, a minha geração de crente, pelo pouco que eu conheço, ninguém está pensando em inferno, ninguém está pensando em céu, gente. Ninguém está pensando nisso não. Ninguém está pensando nisso não. Então a gente olha para essa situação e verifica que eles, versículo 10, vieram pois e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram dizendo, fomos ao arraial dos sírios e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados e as tendas como estavam. E aí a questão, meu vizinho, você está passando por isso, né? Posso orar por você? Lá em nossa igreja aparece um visitante. O pastor manda um vídeo cumprimentando. Mas que é isso, pastor? Igreja de comunidade, pequenininha, não sei o quê. Se eu não aprender a ser fiel no pouco, eu vou ser fiel no muito? É que nem o cara que não é dizimista quando eu ganho salário. Quando eu ganhar 10 mil, eu vou dar 1.000 de dízimo. Entende como é que é o negócio? Então, por exemplo, qual é a vantagem? Quantos pastores mandam mensagem para os visitantes em vídeo? Quantas igrejas cumprimentam as pessoas? Estou falando elas pessoalmente. Eu estou acostumado a ver o dirigente falar para o fulano cumprimentar o Beltrano. Eu estou falando de olhar o seguinte, rapaz, que bom que você veio. Essa é a tua chance. Hoje pode ser seu último dia. E não é brincadeira, irmãos. Hoje pode ser o último dia de cada um de nós. Quando eu fiquei sabendo, pastor Valino, que pastor Marcelo Assis morreu. Pastor Marcelo Assis tirou foto comigo sorrindo. Comprou um livro meu, estava encomendando camisa para os diáconos dele, iam fazer concílio, estava para organizar a igreja. Aí de repente eu sou informado que o homem faleceu de infarto assim, entende? E eu olhei e eu falei, meu Deus, um cara novo. Mas gente, está todo mundo na fila da morte. Você sabe a sua senha? Eu não sei a minha. Mas uma coisa eu sei, que se os meus olhos se fecharem aqui do outro lado, vai ter alguém dizendo, servo bom e fiel, vem entrar no gozo do Senhor. E eu gostaria que todo mundo tivesse essa certeza. Então eles chegam para a cidade e eles falam para as pessoas, e eles falam com elas, e eles dizem isso. E aí no versículo 11 está aqui, e chamaram os porteiros e o anunciaram dentro da casa do rei. Claro que você conhece a história. Teve gente que acreditou, gente que não acreditou. Teve o caso, por exemplo, do comandante que morreu no meio do caminho pisoteado. E eu não vou me deter nisso porque o assunto aqui tem a ver com pregar no tempo crítico. Então, encerrando a minha fala, é tempo de crise? Então, viva o poder de transformar. E como é que a gente vive esse poder de transformar? Tempo crítico é tempo de decisão. Então, decida. Até porque permanecer indeciso também é uma decisão. Esse é o caso, irmãos. Nós não somos daqueles que retrocedem. Somos daqueles que avançam. Entende? Eu preciso estar focado. Nós lemos aqui a divisa. Deus não nos deu espírito de covardia. Ou você acha o quê? Conforme o pastor falou, quando eu entro e aí um camarada está com uma escopeta no meio da rua, pode ser meu último dia, mas se eu for, eu sei para onde eu vou. Se ele for, para onde vai? E aí aquele medo se transforma em compaixão. Entende? Aquele cara tem uma mãe, aquele cara tem uma esposa, tem uma mulher, tem um filho, e o evangelho entrando na vida dele vai transformar a realidade dele. Agora, como crerão se não há quem pregue? E aí? Então, diante disso, eu preciso tomar uma decisão. Tempo crítico é tempo de milagre. Creia. Só você pode crer, ninguém pode crer por você. E por último, tempo crítico é tempo de pregar. Proclame.
Anuncie, como diz o hino, levanta a tua voz e anuncia. Gente, tem tantos anos que eu não escuto assim. Então, meu irmão, sabe, eu gostaria que você pensasse nisso. Meu pastor, posso passar a palavra para o irmão? Porque eu não sei que horas termina, mas eu acredito que eu falei bastante coisa. Então, não que eu não podia fazer oração, música, esse negócio todinho, mas então, já que o pastor falou isso, me ajuda aqui no violão. Pronto, agora eu não levo para as coisas de você. Agora eu estou de boa. Então, eu conversei com o irmão Celso, né, do violão. Acho que ele está doente, não é isso? Então, se eu não me engano, acho que é Sol maior, em que a gente fala: eu quero sempre estar diante de ti, do teu altar, pronto para sentir, sabe, e receber o teu mover. Além do véu eu quero estar. Vem fluir com a tua unção, sabe, e transbordar meu coração, porque eu quero pronto estar para servir, para seguir, para conquistar. Renova a unção sobre mim, para eu profetizar, sabe, e pregar libertação, e o teu poder para curar, as cadeias quebrar, com o agir e o fluir dessa unção. Irmãos, eu não sei você, mas Jesus não me salvou para ser crente cliente. Jesus não me salvou, não me chamou para o ministério para eu ficar dando bicão para frente, para esperar o jogo acabar e pegar o meu no final do mês e não está nem aí para a hora do Brasil. Deus não me chamou para ser um mero membro de igreja, ficar de reunião em reunião, discutindo estatuto e preço de ventilador e quando tem gente indo para o inferno. Eu quero, irmãos, ver o que Deus está fazendo nesse tempo e falar: Senhor, eu quero participar. Que não o Senhor precise levantar uma outra geração, mas que o Senhor, ao olhar para a terra, me veja e tenha o prazer em me ver nessa terra. Tudo bem, sem dinheiro, com dificuldade, correndo risco, mas refletindo a tua glória neste mundo em trevas, porque foi para isso que eu nasci. Então, se você puder, fica de pé e vamos fazer dessa música a nossa oração. Perto quero estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Além do véu, Você sabe se a sua oferta missionária foi a melhor que você podia dar.
Você sabe se o tempo que você dedica para evangelização é o melhor tempo. Você sabe se o tempo para oração é o melhor tempo. Você sabe se a sua dedicação na rede social está a serviço do rei ou não. Você sabe. E aqui não tem ninguém querendo te acusar, porque eu sou um vacilão também. Mas precisamos ter consciência e conversar com Deus e pedir: Senhor, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade. Não deixe os meus amigos irem para o inferno sem eu lhes pregar a palavra. Não deixa, Senhor, as pessoas passarem por mim sem ouvirem a tua voz. Não deixa eu apenas ficar no percurso da minha casa para o templo, do templo para casa, e não ser uma luz para a minha geração. Então, nesse momento que você possa, sabe, como a gente fazer simbolicamente as pessoas vindo à frente, você no seu lugar, numa atitude de fé, se rendendo diante do Senhor como um divisor de águas. Senhor, hoje eu estou rompendo com determinado hábito, hoje eu estou abandonando determinada prática, hoje eu vou começar a instalar um hábito novo, hoje eu vou começar a ter uma outra postura. Eu não quero ser como um rei covarde, eu não quero ser como um comandante acomodado, mas mesmo que eu seja um mero de um leproso, eu quero ter atitude de fé, eu quero ter ousadia, eu quero ter determinação, eu quero ser firme como quem vê o invisível. Eu quero, ó Deus, contemplar a tua glória. Ah, meu irmão, conversa com Deus nesse momento. Pai querido, eu te peço, Senhor, eu te peço que o Senhor esteja tocando o coração de cada irmão. Eu peço a Deus que o teu Espírito esteja aquecendo o coração de cada membro dessa igreja. Eu te peço, ó Deus, que as pessoas que estejam nos visitando, se elas, ó Deus, pertencem a alguma outra igreja, que elas voltem com o coração ardendo, sendo bênção no ministério da sua igreja, trazendo alegria para o seu pastor. Se elas, ó Deus, não pertencem a igreja nenhuma, que elas possam, ó Deus, tomar a decisão de querer fazer parte dessa família espiritual. Deus querido, em nome de Jesus, não permita que essa seja mais uma pregação. Não permita, Deus, que apenas as pessoas se detenham nas coisas que eu falei, mas que elas possam ter discernido a tua voz através e apesar de mim. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço a Deus que tu estejas fazendo essa grande obra na vida dos teus servos. Pai, eu peço isso para a tua glória, na força do teu Espírito, em nome de Jesus. E os irmãos que receberam essa palavra, digam amém. Amém. Os irmãos podem sentar, que Deus te abençoe. E, gente, não tem palavra para agradecer a gentileza. Amém, irmãos. Quantos foram abençoados, hein? Amém. Quantos foram abençoados? Amém. Amém. Que Deus continue abençoando o pastor Julião Roberlano também. É um nosso amigo. E a gente está toda terça-feira orando junto, né? Participando do Café dos Pastores. Ele tem sido bênção em nossas vidas. Continuo orando por ele, pela família, pelo seu ministério, né? Uma mensagem muito sábia e com certeza na unção do Espírito Santo. Quando eu convido alguém para pregar na igreja, a única coisa que eu falo é o seguinte: deixa Deus te usar. Mais nada. E aí Deus trata do coração do pastor, e através do pastor Deus trata do coração da igreja. E Deus tem tratado no nosso coração. E eu continuo dizendo aqui como pastor, nós não somos daqueles que retrocedem. Então não deixe de vir para a igreja. Não tenha medo. Porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal. A gente precisa continuar sendo igreja. E mais do que nunca, nesse período tão difícil, continue sendo igreja. Hoje, a igreja, para funcionar ou não, depende agora só dos governadores e prefeitos. Eles pensam. Mas a igreja sempre vai depender de Deus. E nós vamos continuar avançando. Vamos continuar falando conforme o pastor falou. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E quando ele vier,
que Ele leve a sua igreja para o céu, para a glória, onde todos nós estaremos adorando o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Amém? Deus abençoe o pastor Miguel. Deus abençoe a sua vida.